Eu sou Adalto Guaraná, do canal Légio Mari, e hoje vamos falar sobre o Santo Sudário. E antes de falar do Sudário, é necessário falar da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério e das Sagradas Escrituras, que são os três grandes pilares da Igreja. A Sagrada Tradição é todos os costumes, tudo o que era dito e que era falado desde o início da Igreja Cristã, dos primitivos, até hoje em dia. E também o Sagrado Magistério é tudo aquilo que os bispos, os pontífices, os padres, também em suas cartas, defendiam, falavam, exortavam acerca de tudo que se passava na Igreja e da própria missão da Santa Igreja. Então, além das Escrituras, temos essas duas fontes que corroboram e aumentam a nossa perspectiva sobre tudo. Falando hoje do Santo Sudário, primeiro teremos que entender o que é o Santo Sudário, para que ele era usado. O sudário nada mais é do que uma mortalha. É um lençol grande, no qual cobria todo o corpo do falecido. Na cultura judaica, ninguém poderia ter contato com os falecidos, e nem com nada que fosse deles ou tocasse deles, porque incorreria em estar impuro. Então, em Números 19, por exemplo, ele me fala, no número 19, capítulo, no versículo 11, ele diz: aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impura por 7 dias. Já no versículo 16, ele diz: todo aquele que estiver no campo e tocar em algum ser humano morto à espada, ou que tenha sofrido morte natural, ou mesmo um osso humano ou uma sepultura, estará impuro, imundo, durante 7 dias. Ou seja, o sudário era essa parte, era esse lençol, era essa mortalha que cobria o corpo humano, né, que foi justamente usada para cobrir o corpo de Cristo, e que revestia ele, como também outras preparações que eram feitas sobre o corpo, vários bálsamos que eram derramados. Então, no começo já vemos o que era o sudário. No caso de Jesus, o sudário que foi utilizado foi um lençol de linho muito fino, né? Que não era comum, né? Era comum um linho mais pobre, né? Então o sudário era essa peça de pano que revestia todo o corpo do falecido. Então, desde o começo, guardar o sudário de alguém falecido era uma coisa que não era de forma nenhuma concebida para os judeus, porque estariam todos impuros naquela casa. Então, se for guardada essa peça do sudário, justamente é uma peça que vem mostrar um amor imenso que os judeus cristãos tinham por Jesus, e também o sudário não apenas como um pedaço de tecido de pano comum, mas como sendo essa testemunha de fé e de ressurreição de Cristo. Falando agora da forma como Cristo foi morto, do seu corpo, a análise de alguns médicos forenses vem falar a respeito do sudário. Quem era o homem do sudário? O que aconteceu com o homem do sudário? E aí temos a análise da morte de Jesus, que é uma morte cruenta, né? Que é uma morte violenta, né? Quando na igreja o padre eleva a Eucaristia, o padre então torna o pão e o vinho em corpo de Cristo, ali é um sacrifício incruento, não há violência, não há morte, não há nada. Mas aqui, na morte de Cristo, foi um sacrifício verdadeiramente cruento. Então, quais os sinais de tudo que aconteceu com Cristo? Em sua cabeça, diversas feridas, agulhas, espetadas, cortes, com vários tipos de golpes, com instrumentos cortantes e não cortantes. Indisposição em forma de coroa, ou seja, também em forma da coroa de espinhos. Mesmo depois de tirar o espinho, mostrou-se as feridas que o espinho causou, né, em toda a cabeça de Nosso Senhor. A coroa ficou impregnada, e esses espinhos não apenas perfuraram a carne, mas chegaram até na região dos ossos. E mostra também, sobre tudo isso, as partes da cabeça de Cristo que foram mais afetadas, que foram justamente
os ossos parietais, daqui de cima, né, dessa região, os ossos temporais e também os ossos occipitais, que são aqui na nuca. Os ouvidos foram perfurados por instrumentos agudos, causando várias hemorragias em toda a cabeça, nos ouvidos também, né? O cabelo de Cristo ficou todo empapado de sangue, esse sangue depois ficou cristalizado, ficou seco, né? De tantas hemorragias que foram tidas. Todas as lesões que foram sofridas por Cristo descreve os objetos, né? Os chicotes, os flagelos, as tiras. Tinha um flagelo que tinha 3 tiras de couro, tinha outro flagelo que tinha pedaço de osso, ou pedaço de chumbo, ou pedaço de ferro, e quando batia no corpo, arrancava um pedaço da pele, da carne junto consigo. No tronco de Cristo, no peito e nas costas, várias lesões em forma de roncha, ou seja, de marcas roxas, né, amontoadas em algumas partes, de marcas de hematomas com marcas vermelhas e vários cortes e vários pedaços que foram retirados devido à forma com que ele foi morto, de que ele foi chicoteado várias e várias vezes. Nas mãos, a ferida aguda transfixante, que mostra justamente onde Cristo foi crucificado, e não apenas por conta do prego que perfurou as mãos, mas também porque durante as 3 horas, do meio-dia às 3 da tarde, em que Cristo esteve na cruz, ele suportou todo o corpo pelas mãos. Então, como se o prego ficou um pouco folgado aqui e toda essa parte foi comprometida. Também nas mãos mostram alguns pedaços de terra, algumas escoriações das quedas que ele teve que pôr as mãos no chão, né? Também os pés, feridas agudas transfixantes, quando o prego furou os 2 pés, e escoriações também. Assim também como os joelhos, também tiveram escoriações, erosões causadas por conta do peso da cruz muito grande, do que ele teve quando ele caiu várias vezes com o joelho por terra. O seu lado direito, que foi transfixado por uma lança, né? Tudo isso causando várias hemorragias. Agora vamos falar um pouco sobre a questão específica, né? O que aconteceu com a morte de Cristo, e depois vamos falar do que aconteceu com o sudário através dos tempos. Bem, geralmente quando alguém falecia morte natural, não crucificado, mas morte natural, o corpo era banhado com vários ungüentos, depois era enrolado com sudário, né, e ficava vários dias ali, depois era sepultado. Como Jesus foi diferente. Como Jesus morreu crucificado, né, então da forma que ele foi crucificado, ele deveria ter ficado vários dias exposto até que os animais comessem na cruz, como vários outros era acontecido assim, ou era tirado o corpo e jogado numa vala comum, porque alguém que era crucificado não poderia ser enterrado